Olá, bem-vindos à quarta e última aula do módulo 1. Nesta aula, iremos falar sobre luz, ondas, partículas e Einstein. A luz, como sabemos, se propaga em linha reta, mas tem comportamento de onda. Por exemplo, quando a luz encontra pequenos obstáculos ou passa por pequenas fendas, sofre um efeito chamado de difração, que corresponde a um fenômeno de espalhamento onde a luz deixa de se propagar em linha reta e se espalha como se fosse emitida por uma fonte pontual e isotrópica. Outro fenômeno associado ao comportamento ondulatório da luz é a refração, responsável pela formação do arco-íris. A luz, ao mudar do ar para um meio, como vidro ou água, muda sua velocidade de propagação, mudando sua direção e o seu comprimento de onda. Portanto, a luz é, na realidade, uma onda eletromagnética, que é bem descrita pela teoria eletromagnética, resumida pelas 4 equações de Maxwell. A onda eletromagnética, ou radiação eletromagnética, é uma forma de energia que se propaga no espaço, em meios materiais ou até mesmo no vácuo. Em uma onda eletromagnética, temos o campo elétrico e o campo magnético que oscilam como uma onda se propagando. Os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares entre si e também perpendiculares à direção de propagação da onda. Esta onda é caracterizada pelo seu comprimento de onda e pela velocidade de propagação, no caso, c. No vácuo, a onda eletromagnética se propaga com uma velocidade constante bem definida de c. c é aproximadamente igual a 2,999 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Em outras palavras, aproximadamente 300 milhões de metros por segundo. A onda eletromagnética, como já foi dito, é caracterizada pelo seu comprimento de onda lambda, que é inversamente proporcional à sua frequência, nesse caso representado pela letra grega ni. Lambda é igual a c sobre ni. Para entender como o comprimento de onda caracteriza o espectro eletromagnético, mostramos aqui um gráfico do espectro eletromagnético em função do comprimento de onda. Do lado esquerdo, na região de comprimento de onda muito pequeno, menor do que 10 a menos 11, é a região onde as ondas são chamadas de raio gama. Acima de 10 a menos 11 até aproximadamente 10 a menos 8 metros, ou seja, 10 nanômetros, é a região que nós denominamos de raio-x. Entre 10 nanômetros e 400 nanômetros, as ondas eletromagnéticas são chamadas de ultravioleta. Em uma faixa muito pequena de comprimento de onda, entre 400 nanômetros e 750 nanômetros, é a região denominada de luz visível. Esta é a região em que o nosso olho é sensível. Acima de 750 nanômetros, nós não enxergamos mais, entramos na região do infravermelho, que vai até aproximadamente alguns microns. De alguns microns até aproximadamente alguns centímetros é a região denominada de micro-ondas. E de alguns centímetros em diante, o comprimento de onda já é grande o suficiente e é chamado de ondas de rádio. Bom, a luz como uma onda eletromagnética é bem descrita pelas 4 equações de Maxwell. Mais ainda, em 1905, Albert Einstein, ao estudar a propagação dessas ondas eletromagnéticas, chega na teoria da relatividade especial, que é formada por 2 princípios. O primeiro princípio diz que não existe um referencial absoluto. Isso significa que as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. O segundo princípio diz que a velocidade da luz é a mesma em todo referencial inercial, ou seja, a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor c em todos os referenciais inerciais. Baseado na teoria da relatividade, Einstein vai além e consegue nos dizer um pouco sobre partículas. Ela nos diz que a velocidade máxima de uma partícula será sempre menor do que c, a velocidade da luz no vácuo. E que a relação entre energia e massa é dada pela famosa equação E igual a mc². No entanto, a massa das partículas irá depender do referencial. Em um referencial onde a partícula está parada, a massa é chamada de massa de repouso, m0. E a relação entre energia e massa é generalizada para esta nova expressão, onde E igual a raiz quadrada de P²
c² mais m0² c². O comportamento ondulatório da luz estava bem descrito pelas equações de Maxwell e serviram para Einstein formular sua teoria da relatividade especial. Tudo parecia se encaixar muito bem. Mas havia dois problemas que a teoria não conseguia explicar: o espectro de emissão de um corpo negro e o efeito fotoelétrico. Iremos falar sobre eles nas próximas transparências. O espectro de emissão de um corpo negro é o espectro da luz emitida por um objeto a uma dada temperatura. Por exemplo, uma barra de ferro aquecida emite luz incandescente. É o espectro desta luz que chamamos de espectro de emissão de corpo negro. As equações de Maxwell da física clássica não conseguem descrever a forma deste espectro. Para resolver esse problema, no ano de 1900, o físico alemão Max Planck postula que a energia da radiação eletromagnética é quantizada, ou seja, que é emitida em pacotes de energias proporcionais à frequência. E seria igual a hν, onde h é uma constante. Constante essa chamada de constante de Planck. Somente quantizando a energia era possível descrever a forma do espectro de emissão de corpo negro. O segundo problema que as equações de Maxwell não conseguiam explicar é o efeito fotoelétrico. Efeito fotoelétrico é o processo onde a luz incide sobre uma placa metálica e arranca dela um elétron. Com o que nós aprendemos, a energia da luz é dada por hν, proporcional à sua frequência. Suponhamos que a energia necessária para arrancar um elétron do metal seja φ. Portanto, a energia do elétron seria a energia da luz incidente menos φ. O problema surge quando observamos que o efeito fotoelétrico só acontece acima de um limiar de frequência da luz incidente e que também independe da intensidade da luz. De acordo com a física clássica, uma onda com uma energia muito baixa, como por exemplo a onda representada em vermelho nesse gráfico, mesmo não tendo energia para arrancar um elétron, se esperássemos tempo suficiente, deveria ser capaz de fornecer energia suficiente para arrancar o elétron. No entanto, não era isso que se observava. Einstein postula então que a luz está interagindo com o metal se comportando como uma partícula e não como uma onda. Assim, se ela não tiver energia suficiente no momento do contato, não seria possível arrancar o elétron. Portanto, se considerarmos as ideias de Max Planck e Albert Einstein, fica claro que a energia da luz é quantizada e o quanta da energia da luz, hν, é chamado de fóton. Este fóton corresponde a uma partícula que não tem massa. Se utilizarmos a relação entre energia e massa dada por Einstein e E igual a hν dado por Max Planck, chegamos à conclusão então de que a energia desta partícula, a energia do fóton, é igual a hν, ou o momento vezes c, Pc. Mais ainda, lembrando da relação entre o comprimento de onda e a frequência, concluímos que o momento desta partícula, do fóton, é h sobre lambda. Com isso, chegamos no famoso princípio da dualidade onda-partícula. A radiação eletromagnética se propaga como uma onda, mas interage com a matéria como uma partícula. Partícula essa chamada de fóton, onde a energia é dada por hν, νe sendo a frequência da onda eletromagnética, e o momento desta partícula dada por h sobre lambda, lambda o comprimento de onda. Mais ainda, uma partícula, como por exemplo o elétron, se propaga como uma onda, onde a frequência e o comprimento de onda são dadas por, a frequência do elétron seria E dividido por h, e o comprimento de onda equivalente do elétron é h sobre p. Falando ainda de dualidade onda-partícula, sabemos então que as propriedades ondulatórias e corpusculares podem coexistir. Mas não existe nenhuma forma de testar simultaneamente essas duas propriedades. Ou fazemos um experimento para medir o aspecto corpuscular, ou um experimento para revelar o caráter ondulatório. Este é chamado de princípio de complementariedade da dualidade onda-partícula. Para concluir esta aula, vamos resumir os principais pontos vistos. A luz é uma onda eletromagnética e as ondas eletromagnéticas são caracterizadas pelo seu comprimento de onda ou sua frequência. E a energia é dada por hν,
onde H é a constante de Planck, e lambda é dado por c sobre νe, c sendo a velocidade da luz no vácuo. A relação de energia e momento de Einstein é dada por esta expressão E igual a raiz quadrada de P quadrado mais C quadrado mais M0 ao quadrado C à quarta, onde P é o momento da partícula e M0 é a massa de repouso da partícula. Vimos também sobre dualidade onda-partícula, que dependendo das circunstâncias, uma onda pode se comportar como uma partícula. Sabemos também que uma partícula também pode se comportar como uma onda. Dentro desta ideia, vimos que o fóton é a partícula que representa o quanto de energia da radiação eletromagnética.